Doação de ossos e de tendões é possível? Sim, é possível, e no próximo dia 27 de setembro se comemora o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. No dia 27 de setembro se comemora o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, e no INTO existe um banco de multitecidos. E para a gente saber melhor, eu tenho aqui a grande profissional pioneira no Rio de Janeiro sobre o tema da doação de órgãos e tecidos, a enfermeira Tatiana Gargano. Muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui, Tatiana. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada, Pedro, pelas palavras. Tatiana, muito bem-vinda. Como que funciona a doação de tecidos? A gente sabe que é bem difundido a doação de órgãos, a doação de sangue, mas como funciona a doação de tecidos? Quando a família autoriza, ela autoriza como um todo, normalmente. Ela autoriza que seja realizada a captação, que seja realizada a doação de órgãos e tecidos do seu ente querido. Na hora que a família autoriza essa doação de órgãos e tecidos, ela pode escolher se ela quer ou não doar algum órgão ou doar algum tecido, ela tem essa total autonomia. Porém, de uma forma geral, a doação é como um todo. Então, eu não teria uma diferença para a doação de órgãos e tecidos do ato da doação. Eu tenho diferença em quem pode doar ou não. E quais são os principais tecidos que podem ser doados? Então, os tecidos músculo-esqueléticos, que são justamente ossos, tendões, cartilagens, as fáscias. Eu posso estar doando tecidos oculares, que no caso é a córnea e a esclera, e pele humana, e veias e vasos. E o nosso banco de tecidos aqui do INTO trabalha com quais tipos de tecido? Então, na verdade, o nosso banco, como você bem nos apresentou, é um banco de multitecidos. Sim. E desta forma, ele trabalha com 3 desses 4 bancos possíveis, desses 4 grandes grupos. Então, ele é um banco de tecido músculo-esquelético, um banco de tecidos oculares e um banco de pele humana. O banco de tecidos músculo-esqueléticos inclui o quê? Ossos, tendões, cartilagens e fáscias. E o segundo banco de sangue de tecido ocular. Isso, banco de tecidos oculares, onde nós temos 2 tipos de tecidos, que são as córneas, que é essa lente que fica bem na frente do olho, né? Como se fosse uma lente de óculos. E a esclera, que é o branquinho do olho. Tá certo. Então, existem esses tipos. Se tem o armazenamento, a doação desses tecidos, então é porque é possível que se realize a doação desses tecidos. Sim. Então, em uma doação, quantas pessoas, Tatiana, podem ser beneficiadas com altruísmo da doação de órgãos e tecidos? Então, um doador completo, quando a gente coloca como doador completo, é alguém que a família autorizou a doação dos órgãos e dos tecidos. Nós contemplamos tranquilamente mais de 30 pessoas. Por quê? Porque além dos órgãos, tem justamente os tecidos. Então, assim, só de doação da parte ocular, eu posso atender a 4 pessoas, onde eu teria 2 córneas e 2 escleras, né? Sendo uma captação completa. Na parte de músculo esquelético, nós podemos atender a mais de 20 pessoas tranquilamente, porque quando eu pego um osso, eu posso estar disponibilizando ele para transplante inteiro ou fragmentado. E aí, conforme eu fragmento, possibilita que eu atenda a mais pessoas. E a pele humana é uma coisa que depende muito da área que vai ser necessitada, essa cobertura. Mas eu também posso conseguir disponibilizar para mais pessoas. Então, assim, só da parte de órgãos, eu já contemplaria mais ou menos 8 pessoas e ainda tem os tecidos. Então, a gente fala que, com certeza, eu atendo a mais de 30 pessoas. Mais de 30 pessoas. E, Tatiana, como que está a relação de doadores atualmente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo? Então, o Rio de Janeiro, infelizmente, nós temos uma das maiores filas aguardando por transplantes de córnea, né? E se nós pensarmos que a visão é algo incapacitante, ela é algo que traz grande dificuldade, que pode repercutir não só na vida daquela pessoa, mas de toda a família, né? Porque a pessoa vai, consequentemente, precisar de ajuda. De repente, é uma pessoa
pessoa que sai do mercado de trabalho, ou que tem maior dificuldade de se enquadrar no mercado de trabalho. Então, hoje, só no estado do Rio, nós temos quase 5.000 pessoas cegas aguardando nas filas por um transplante. Fora, nós sabemos, a demanda reprimida, as pessoas que não conseguem ou não conseguiram ainda chegar nessa fila. Então, hoje, só no estado do Rio, nós temos quase 5.000 pessoas cegas aguardando por um transplante. Então, tem uma fila muito grande de pessoas aguardando esses tecidos, e isso quer dizer, identifica para a gente que tem uma alta demanda e uma baixa oferta. É isso? Sim, sim. No Brasil como um todo, nós assim temos mais ou menos 25.000 pessoas na fila aguardando por um transplante de órgãos e foram realizados ano passado 6.000 e pouco. Então, só por aí você vê que a conta não fecha. O número de pessoas que estão nas filas cadastradas, o número de pessoas que estão com doenças que, infelizmente, o último recurso é sempre o transplante, né? Que é a substituição daquele órgão ou daquele tecido. Então, são tantas pessoas nas filas, mas infelizmente nós, nem no nosso melhor ano, como 2023 foi um ano excelente para o transplante, nós conseguimos chegar sequer perto da metade do número de pessoas que tem na fila. Então, nós precisamos realmente que o número de doações aumente. Nós precisamos que as famílias digam o sim. E Tatiana, com a sua experiência, você que visita vários hospitais, não no Rio, mas no país, orientando sobre a parte técnica de coleta, de captação, o que você acha que está faltando para aumentar a captação de órgãos e de tecidos? Então, Pedro, na verdade, é um conjunto de coisas, né? Infelizmente, vou te dar um exemplo. A maioria dos nossos profissionais desconhece ou tem pouco conhecimento sobre doação de tecidos. E nós conseguimos, com isso, com os tecidos, melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Como eu já coloquei no fato da córnea, da perda da visão, nós temos os ossos, a parte toda de músculo esquelético, tendões, recuperando movimentos, ou até atuando em pacientes que são pacientes da oncologia, pacientes de câncer, em que eles perderiam aquela função daquele membro. A pele, sem comentários, né, que nós atuamos nos grandes queimados, então você permitiu uma cobertura daquela área queimada com pele humana, que é o padrão ouro. Só que os profissionais não são, hoje em dia, capacitados em sua maioria. E, com isso, eles desconhecem que qualquer paciente que vai a óbito é um potencial doador. Por que eu estou falando isso? A maioria das pessoas, de uma forma geral, liga doação de órgãos e tecidos, doação como um todo, ao fato de você ter um paciente em morte encefálica. Porém, morte cerebral. Então, assim, eles entendem que só é possível doar quando eu tenho um paciente que teve o diagnóstico de morte cerebral. Porém, para tecidos, eu posso ter um potencial doador em qualquer paciente que vai a óbito. O tecido, ele pode pegar, no caso, ele pode captar de pacientes de morte cerebral, sim, porque é um paciente que foi a óbito, que morreu. Desculpa o linguajar, mas é para que as pessoas compreendam melhor o que a gente está tentando explicar de uma forma mais simples. Mas também qualquer paciente que teve uma parada cardíaca irreversível, o que é isso? Que confirmou o óbito, confirmou o falecimento daquela pessoa, ele é um potencial doador. Nesse caso, ele não seria de órgãos, mas ele seria, sim, de tecidos. Sim. Então, por parte dos profissionais, você observa que pode ter essa divergência aí de que os tecidos ainda podem ser coletados do paciente que já está em óbito. Isso. Né? Diferente dos órgãos, da captação de órgãos, que o paciente tem que estar em morte encefálica. Isso. Agora, com relação à população de modo geral, você acha que ainda tem alguma limitação? Por que as pessoas ainda demonstram resistência em doar os órgãos e tecidos do seu ente? Então,
Para a gente pensar que um profissional da saúde não tem esse conhecimento, a gente vai além e pensa que, de repente, pessoas que não têm nem profissionais da saúde na sua família, que não são profissionais, têm mais dificuldade ainda de acesso a essa informação. Realmente, se faz necessário atitudes como essa que vocês estão fazendo aqui, que é trazendo informação para as pessoas, trazendo essa comunicação, trazendo fazendo com que toda essa informação chegue a toda e qualquer pessoa. Porque muitas famílias até gostariam. Eu já vivi situações com colegas profissionais que depois que conversam ou que assistem uma palestra, uma aula, eles falam: caramba, Tati, poxa, eu sou totalmente favorável, mas eu nunca imaginei, e com certeza minha mãe ficaria feliz se eu tivesse autorizado uma doação, ou meu pai, ou qualquer familiar, né? Mudam a percepção. Mudam a percepção, porque na verdade falta essa informação de uma forma geral, não só ao profissional da saúde, como ao público. Então, assim, não tem outra forma, é com educação. Educação em saúde, educação nas escolas de formação dos profissionais, educação de uma forma geral. Tatiane, falando em mitos em doação de sangue, a gente falou aqui de doação e de captação de ossos, né? Como que você capta um osso e como que você devolve esse doador para a família fazer lá suas cerimônias fúnebres? Como é que volta o paciente doador para a família? Essa é uma dúvida que muitos familiares... Córnea, né? Córnea, osso, isso. Essa é uma dúvida que muitos familiares têm. Alguns até a gente acaba, né, numa necessidade explicando ali naquele momento, quando eles permitem. Eles entendem, eles acreditam que a gente vai entregar aquele ente querido dele, aquele familiar dele desconstruído, né? Só que não. Na verdade, todo o processo existe uma reconstituição. Então, nós, sim, retiramos, no caso, o tecido ocular, mas colocamos uma prótese, esse olho é completamente fechado e, da mesma forma, é reconstituído todo o doador. E, com isso, ele pode fazer todo o seu ritual, independente da religião, independente da forma como eles queiram fazer. Ouso te dizer que, se ele não quiser divulgar para as pessoas de uma forma geral que vão estar no velório, né, ou até no sepultamento, não tem como essas pessoas saberem, a menos que eles queiram realmente verbalizar. Então, assim, em momento algum, a captação interrompe o direito dessa família, né, de estar vivendo o seu adeus, de estar vivendo o seu luto da forma como ela decidiu viver. E agora, mudando um pouco de foco, a gente está falando do doador. Lá, existe algum risco para o receptor desse tecido? Tem alguma diferença de quem recebe tecido, de quem recebe órgãos? Como que é isso? Então, tem sim. Os tecidos, diferente dos órgãos, você não precisa ter compatibilidade de tipo sanguíneo. O que é isso? Você não precisa que o tipo sanguíneo seja o mesmo de quem está doando e de quem está recebendo. E também não é feito um estudo de compatibilidade, porque os órgãos você faz para saber se aquele doador teria algo que fosse influenciar diretamente no organismo daquele receptor. Então, é aquela famosa rejeição, né? Que as pessoas falam: ele fez um transplante de fígado, de coração, deu rejeição. É lógico que todo transplante tem o seu risco, uma vez que é um procedimento cirúrgico. Porém, os tecidos não têm rejeição. Eu não preciso dessa compatibilidade sanguínea e nem desse estudo mais aprofundado para poder saber se aquele tecido vai ser aceito. E com isso eu tenho uma gama muito maior de oferta, né? Eu deveria ter, pelo menos, onde qualquer doador pode servir a qualquer receptor. E uma chance de sucesso muito maior. Porque é lógico, como eu falei, todo procedimento cirúrgico tem o seu risco. Porém, na doação de tecidos, nós não temos a questão da rejeição. Nós não temos aquela situação de ter que tomar imunossupressor para o resto da vida, como acontece, né, com os órgãos ou durante um grande período de sua vida. Então, você não tem mais esse complicador que, infelizmente, os pacientes de doação de órgãos acabam precisando passar. Tá certo.
E Tatiana, quem são as pessoas que podem fazer doação de tecidos? Então, na verdade, Pedro, qualquer pessoa pode ser uma doadora de órgãos ou de tecidos. Lembrando que para ser doador de órgãos, só pessoas que tiveram o diagnóstico da morte cerebral. E para doação de tecidos, qualquer pessoa que foi a óbito. Também quero lembrar uma coisa muito importante que você falou, quem pode doar. Pela nossa legislação atual, pela nossa lei atual, você em vida não decide se você quer ser um doador ou não. Quem autoriza as doações são familiares seus diretos. Então, essa é mais uma necessidade dessa conversa, não só essa conversa nossa aqui, como a conversa dentro das nossas casas, nas nossas famílias, onde nós consigamos deixar claro que a nossa vontade é de ser um doador. Ou até de não ser, tá, Pedro? Porque, assim, em vida não adianta você deixar em testamento, deixar registrado, nem aquela lenda que tinha antigamente da carteira de identidade. Eu ia perguntar agora. Antigamente, isso. Eu lembro que tinha descrito na carteira de identidade se você queria ser doador ou não. Então, assim, a família deixava a critério da pessoa. Então, não. É a família que vai decidir se o doador, se o paciente vai ser doador ou não. Sim. Está no piloto automático. Tem que ser discutido não, exatamente. Isso com a família. Na verdade, isso foi até uma tentativa de se difundir, né, a doação, só que ela acabou não saindo como se esperava, né? Acabou que, acho que você, não sei se você lembra dessa época, onde muitas pessoas acabavam falando assim, não bota lá não, porque senão você vai chegar no hospital e as pessoas vão acabar não te atendendo como deveria, para que você se torne um doador. Né? Eu lembro dessa história. Exatamente. Então, acabou não saindo como deveria. E, assim, pela nossa legislação, só quem pode autorizar são familiares diretos de até 2º grau. Ou seja, o que é isso? Quando você desce ou sobe uma categoria, né? Então, assim, avô, pai e mãe, irmão, filhos, o cônjuge, o que é isso? É o marido, o companheiro. Hoje é permitido o companheiro, você não precisa necessariamente de ter uma certidão de casamento. Você tem que comprovar que ele é um companheiro, mas você tem como. Então, assim, lembrando, conversem em casa, conversem com suas famílias, esclareçam que essa é a sua vontade, para que na hora que você não puder responder mais por você, infelizmente, porque a sua trajetória já acabou, que eles possam sim fazer valer a sua vontade, eles possam sim respeitar a sua vontade. E além dessa situação, nós temos um amplo espectro de idade. O que é isso? Para órgãos, eu não tenho nenhum limite de idade. Na verdade, órgãos vai ser avaliado a viabilidade daquele doador, daquele órgão, né? E para o receptor que ele está indo. E para tecidos, nós temos, por exemplo, para córnea, de 2 a 80 anos. Então, qualquer pessoa que vai a óbito de 2 a 80 anos é um potencial doador. Para músculo esquelético, ossos, né? Tendões, cartilagens e pele, de 15 a 70 anos. Então, assim, se você puder parar para imaginar que qualquer pessoa hoje no nosso estado do Rio de Janeiro, que infelizmente tem um alto índice de óbitos, né? Um alto índice, seja de pessoas que vieram a falecer por violência, por acidentes, até por doenças mesmo, que qualquer pessoa hoje que morre no nosso estado de 2 a 80 anos, Pedro, é um potencial doador de córnea. E você ver o número de pessoas que está na fila, então, assim, a conta não fecha. Está faltando realmente isso que a gente está fazendo aqui, esclarecimento à população, onde você tem um número enorme de pessoas que vão a óbito num estado, uma ampla capacidade de idade, de 2 a 80 anos, daquela pessoa ser um potencial doador, e hoje nós temos a 2ª maior fila do país, com quase 5.000 pessoas na fila aguardando por um transplante de córnea. Sem falar na parte de músculo esquelético e pele, que muitas vezes a gente acaba tendo que fazer com que pacientes de câncer, crianças... Por que crianças também?
As pessoas muitas vezes não ligam o transplante de ossos a crianças. Porque a criança ela não tem área doadora para ela doar dela para ela mesma, para corrigir alguma falha. Ou muitas vezes ela tem uma má formação que é muito grande, né? Porque ela já traz isso desde sua nascença. E aí ela precisa de uma quantidade maior de tecido ósseo para que ela possa fazer as suas cirurgias. Então, se faz necessário realmente que as pessoas conversem, se conscientizem e vejam em cada pessoa que vai a óbito um possível doador. Tá certo. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho aqui no Banco de Tecidos, Multitecidos do INTO. A captação você faz a nível de Rio de Janeiro, mas e as doações desse material que vocês captam? Fica restrito a paciente do INTO? Fica restrito a paciente de Rio de Janeiro? Como que é essa distribuição? Para a gente entender como que está escoando essa demanda. E a importância disso, né? Na verdade, nós somos responsáveis pela captação de multitecidos em todo o estado do Rio. Hoje só tem mais um banco de olhos no estado do Rio. Agora, de músculo esquelético e pele, só temos nós no estado do Rio. Nós captamos em todo o estado e, tendo logística para isso, nós podemos até captar fora do estado, como nós já fomos fora do estado. Então, nós somos SUS, somos Ministério da Saúde. Se nós formos chamados para outro estado e que exista esse tempo hábil para fazer, nós iremos. Então, os tecidos diferentes dos órgãos, todos precisam ser preparados para estarem aptos para serem transplantados. O órgão você retira do doador e leva imediatamente, ou o mais breve possível, de acordo com cada órgão, para um receptor. O tecido não. Todos precisam ser preparados. E aí que existe o banco de tecidos, diferente dos órgãos, né? Que a gente não tem um banco de órgãos, a gente tem banco de tecidos. Sim. Porque eles vêm, nossa equipe aqui sai, faz a avaliação desse potencial doador, esse potencial doador sendo aceito pelos responsáveis técnicos de cada tecido, a nossa equipe novamente sai e ela atua nessa captação, ou seja, ela vai lá no hospital que estiver o doador e faz essa captação. Traz para cá para o INTO, para o nosso banco de multitecidos. Esse tecido é preparado, é feito todo um rastreio em cima de cada tecido para que a gente tenha segurança no processo, que ele não vai levar nenhuma doença para quem for receber. Tá? E aí depois ele é distribuído para o Brasil. O INTO distribui, o Banco de Multitecidos do INTO distribui tecidos para o Brasil. Eu só não consigo distribuir córnea porque a nossa fila do Rio de Janeiro é tão grande que ele é absorvido todo dentro do estado do Rio. Mas não porque nós não temos estrutura ou não faz parte da nossa missão, e sim porque o próprio estado absorve toda a córnea que nós produzimos. Agora, nós mandamos tecido músculo-esquelético e pele para todo o Brasil. Até recentemente, eu estive até em Rondônia, junto com o nosso responsável técnico de músculo esquelético, na verdade, o responsável técnico do banco como um todo, ajudando em Rondônia que fosse realizado o primeiro transplante de músculo esquelético de toda a região norte. Então, assim, nós temos essa função, realmente, como você falou, de difundir a informação, mas também de estar capacitando e formando os profissionais para que eles possam levar isso para todo o Brasil, para que eles possam dar essa oportunidade para todo e qualquer paciente do nosso país ter acesso a um transplante. E pensando, você que está em casa, você que está assistindo a gente, se um doador completo pode contemplar até 40 vidas, até 40 pessoas, o quão importante é você ter essa conversa em casa e entender que você vai estar ajudando 40 pessoas. Tatiana, parabéns. Estou muito feliz de estar aqui hoje, de aprender sobre essa cultura de doação. Eu, sim, sou doador, vou chegar em casa, vou conversar com minha família hoje, para a gente disseminar essa cultura, porque é algo muito importante. Quantas pessoas estão na fila sofrendo, estão perdendo qualidade de vida por falta de uma doação, né? E assim, Pedro, se eu puder, né, você me permitir deixar um recado aqui, eu queria que as pessoas refletissem, em momento nenhum,
É lógico que nós desejamos que alguém morra. Em momento nenhum isso é comemorado. Muito pelo contrário. Só que essa é a nossa missão. É ali que começa toda a nossa guerra, toda a nossa batalha. Porque, infelizmente, para aquele paciente e para aquela família, nós não podemos dar nada mais além do respeito. Só que nós damos a oportunidade daquela família ressignificar esse momento de grande dor. Dela poder, num seu momento de maior dor e tristeza, ressignificar e trazer vida e qualidade de vida para tantas outras famílias que ainda têm uma chance, que ainda aguardam por um sim. E só quem pode dar esse sim são vocês. Só quem pode dar esse sim são vocês que estão me ouvindo. Então, assim, e que vocês guardem isso. Que será que eu dou? Será que eu não dou? Será que eu permito? Será que eu não permito? Primeiro, conversem para que vocês tenham segurança do que aquela pessoa queria, para que você, de repente, não imponha a ela a sua vontade. E mais do que isso, reflitam. Porque, assim, será que eu dou? Será que eu não dou? Mas você aceitaria? Se você estivesse numa fila, ou se alguém da sua família muito próximo estivesse numa fila, ou em situação realmente entre a vida e a morte, ou sem enxergar, ou num grande centro de terapia de queimados, será que você não pediria para que alguém te desse essa chance? Então, essa matemática precisa fechar, Pedro. Os números precisam se encontrar. O número de pessoas que precisam e que fariam tudo e qualquer coisa para ter essa oportunidade, e do outro lado o número de famílias dizendo esse sim. A gente precisa que esse número, um encontre o outro. Precisa hoje ter esse equilíbrio, né, Tatiana? Hoje esses números não batem. O número de pessoas que ainda negam, que não têm informação, que não têm acesso, ainda é maior do que a nossa necessidade atual. Então, era isso. Pedir para que vocês conversem, reflitam e pensem que vocês podem ressignificar, vocês podem ter a oportunidade de continuar vendo vida em outras pessoas, saindo de um ente querido seu, saindo do seu sim. O nosso povo é tão solidário, eu acho que o que está faltando mesmo é informação. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer receber você aqui. E você que assistiu agora tem a responsabilidade de ajudar a gente. Como? Compartilha esse documento aí, esse arquivo, para todo mundo que você acha que merece ouvir. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de assunto aqui para o podcast, é só falar aí embaixo, escrever aí embaixo para a gente. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo podcast. Tchau! E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre o INTO? Então não deixe de curtir, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar sempre por dentro dos próximos episódios.